Continuando, Marcos, o evangelista e primeiro bispo de Alexandria, pregou o evangelho no Egito e lá, amarrado e arrastado para a fogueira, foi queimado e depois sepultado num lugar chamado Bucolos, sob o imperador Trajano. Diz-se de Bartolomeu, que também pregou aos indianos o evangelho e que traduziu o evangelho de São Mateus para a língua deles. Por fim, em Albinópolis, cidade da grande Armênia, após várias perseguições, foi abatido a abordoadas e depois crucificado. Em seguida, após ser esfolado, foi decapitado. Sobre André, o apóstolo e irmão de Pedro, assim escreve Jerônimo. André pregou no ano 80 de nosso Senhor Jesus Cristo aos sítios e sogídios, aos sacas e numa cidade chamada Sebastópolis, agora habitada pelos etíopes. Foi sepultado em Patras, cidade da Acaia, depois de crucificado por Egéias, o governador dos Adessenos. Bernardo e Cipriano mencionam a confissão e martírio do abençoado apóstolo, baseando-nos em parte no que dizem eles e em parte no que dizem outros escritores. Inferimos o seguinte: quando André, por meio de sua diligente pregação, convertera muitos à fé em Cristo, o governador Egéias, sabendo disso, dirigiu-se a Patras, no intuito de forçar todos os que acreditavam que Cristo era Deus. Com pleno consentimento do Senado, a oferecer sacrifícios aos ídolos e prestar-lhes honra divinas. André, achando no início que era bom resistir aos perversos conselhos e atos de Egéias, foi ter com ele e dirigiu-lhe a palavra no seguinte sentido: que convinha a quem era juiz de homens, primeiro
conhecer o seu juiz que mora no céu. E depois de conhecê-lo, adorá-lo. E assim, na adoração do Deus verdadeiro, afastar a sua mente dos deuses falsos e ídolos cegos. Essas palavras disse André ao procônsul, mas Egéias, muito aborrecido com tal atitude, quis saber dele se era o mesmo André que derrubara o templo dos deuses e persuadira cidadãos a abraçarem a supersticiosa seita que os romanos recentemente haviam mandado abolir e rejeitar. André afirmou com franqueza que os príncipes dos romanos não entendiam a verdade e que o Filho de Deus, vindo do céu para este mundo, por amor dos homens, havia ensinado e mostrado como aqueles ídolos que eles tanto honravam como deuses, além de não serem deuses, eram crudelíssimos demônios, inimigos da humanidade, que ensinavam ao povo apenas aquilo que ofendem a Deus. E Deus, sendo ofendido, afasta-se e não lhes dá atenção. Assim, pelo serviço perverso do demônio, eles mergulham na maldade e depois de sua morte nada deles sobra, exceto as suas maldades. Mas o procônsul atacou-o e ordenou que André nunca mais ensinasse e pregasse essas coisas. Caso contrário, deveria ser amarrado à cruz imediatamente. André, permanecendo firme e constante em suas convicções, respondeu assim sobre o castigo com que fora ameaçado, que ele não teria pregado a honra e glória da cruz, se temesse a morte na cruz. Depois disso foi pronunciada a sentença de condenação. André deveria ser crucificado por ensinar e promover uma nova seita e por abolir a religião dos seus deuses. Ao dirigir-se ao lugar do martírio e ao ver ao longe a cruz já preparada, André não mudou nem de semblante, nem de cor. Seu sangue não se retraiu, a voz não hesitou, o corpo não desfaleceu, a mente não se perturbou, o entendimento não lhe faltou. Como foi acontecer com os homens, sua voz, porém, falou. Que testemunho do apóstolo André.